Muito boa noite. Essa semana vamos fazer uma live numa segunda-feira e vocês já sabem que as lives aqui são com bastante conteúdo. Não é só uma live, tem informações muito importantes também que vocês podem levar para o coração para levar uma vida mais leve, mais fácil, mais fluida também, como é para ser. Ou pelo menos como deveria, como a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Vão chegando, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como acessar o fluxo, como a gente entrar nesse estado natural de prosperidade na nossa vida. E já começamos a dizer do assim mesmo, né? Que a gente precisa aceitar que o estado de fluxo, o estado de prosperidade, o estado de sucesso é o estado natural do ser humano. A vida foi feita para dar certo. O sucesso é inevitável para aqueles que estão minimamente dentro das ordens do amor, para aqueles que estão minimamente em sintonia com a vida e aceitando, né, o seu propósito, aceitando que a gente é instrumento nas mãos da vida, nas mãos de Deus, o sucesso acontece. Se o sucesso não está acontecendo, a gente está atrapalhando o nosso fluxo. A gente está atrapalhando a vida que quer dar certo através de ti, como diz o meu professor. Então nós vamos hoje elencar alguns pontos que a gente precisa olhar dentro do nosso coração, olhar na nossa alma e verificar se por acaso o sucesso não está acontecendo, o fluxo não está acontecendo, porque a gente está pecando em um desses pontos ou talvez nos 5 pontos que eu vou trazer aqui na live de hoje. Então, talvez muita coisa vá fazer sentido também, tá? Antes da gente ir para o conteúdo, vou pedir para vocês que entraram na live, enviem para 5 pessoas. A gente vai falar sobre como acessar o fluxo, o que está atrapalhando o nosso sucesso e o que a gente precisa mover, que chave a gente precisa girar no nosso coração para que a gente alcance esse estado de fluxo natural da vida. Então enviem para 5 pessoas que vocês sentirem no coração de vocês, que talvez precisem estar aqui também, ouvindo na nossa live de hoje. E para começar, vocês viram que eu comecei a noite com uma crença edificante, né? Com uma crença positiva. A vida foi feita para dar certo. Vocês devem saber, vocês já devem ter ouvido várias vezes, que aquilo que a gente acredita, a gente cocria, a gente torna real. E eu não digo nem só no nível energético, eu estou falando também a nível de mentalidade mesmo. Quando a gente cria uma matriz mental, a gente cria uma programação mental, a gente sintoniza naquilo e a gente vai viver aquilo que a gente acredita. Então a gente precisa trazer crenças edificantes, como por exemplo, conhecimento nunca é demais porque não ocupa espaço. E realmente, né, se você perder tudo que é material, se você tem o conhecimento e tem uma rede de contatos, de amigos, você nunca vai passar fome, não vai te faltar nada, porque o que é material você reconstrói. Agora, se a gente não tem nada para oferecer, se a gente não tem conhecimento e não tem pessoas, amigos, aí sim a gente perdeu tudo, dá para dizer. Então, olha que interessante, já vou trazendo um conceito aqui. E a gente precisa abastecer o nosso coração com crenças positivas para que a gente consiga reprogramar a nossa mente para aquilo que a vida tem de melhor. Então a gente começa dizendo, a vida foi feita para dar certo. Acredita nisso de todo o teu coração, porque talvez de fato você se mova girando as chaves e dando os passos que você precisa dar na tua vida, até que chega um momento que ela dá certo de verdade. E realmente é esse talvez o nosso destino, né? Que a gente tenha sucesso na vida. E aqui eu tô dizendo sucesso várias vezes, mas eu tô falando de todas as áreas da vida, tá? Não é só de sucesso financeiro, não. Porque a vida foi feita para dar certo em todas as áreas. Inclusive, na Alquimia do Sucesso, nós temos um exercício, né, uma constelação estrutural, que a gente consegue ver as áreas da vida. Qual que está mais fraca, qual que está mais forte. E é incrível como esse exercício revela tanto sobre a nossa vida. E eu percebi no exercício de muitas pessoas, inclusive no meu, que a área da vida chamada lazer influencia para que a área da vida chamada saúde e dinheiro, né, financeiro, fiquem fortes. Olha que interessante também essa percepção que a gente pode ter.
Porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade um pouquinho mais cartesiana, né? Ponto A, ponto B. A gente esquece de considerar o todo. Quando a gente dá um passinho para trás na nossa vida, sai um pouquinho daquela matriz, a gente consegue ver o todo, se conectar com o todo e a percepção vem. Como um raio, a gente percebe o que precisa fazer. Qual é o nosso próximo passo? E aí nessa hora que a gente percebe qual é o nosso próximo passo, a gente precisa dar esse passo. Ouvindo o nosso coração, conectados com o nosso coração. Porque se a gente ouve, se a gente sabe e a gente não faz, é como se a vida parasse para te esperar até você dar aquele passo que era necessário você ter dado. Percebam que a procrastinação nada mais é do que isso também. Tem algo que eu não fiz ali atrás no meu passado, metaforicamente falando, às vezes é só no coração, e às vezes é um passo literalmente falando, como por exemplo se mudar de emprego, se mudar de cidade, ou casar de uma vez, ou separar de uma vez, não ficar em cima do muro, para que a gente consiga dar esse passo de coração cheio, inteiro, e então toda a vida começa a andar a partir daí. A vida não tolera que a gente passe a perna nela. A gente não pode querer duas coisas ao mesmo tempo, a gente precisa, por exemplo, dar um passo, focar, e então depois daí a vida vai contribuir contigo, não antes. Muitos de nós, muitas vezes, quando a gente sai da postura, a gente espera que o universo ou Deus faça algo por nós, no nosso lugar. A gente espera até do terapeuta, às vezes, que ele vá nos curar. Se até mesmo Jesus falou, é tua fé que te curou, não fui nem eu. E às vezes a gente transfere a responsabilidade do que vai acontecer na nossa vida para Deus. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir dar esse passo. Mas Deus está esperando a tua coragem. Deus está esperando você começar a marchar para depois abrir o mar. Então nós precisamos estar cientes de que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade na vida e se colocar marchando, se colocar caminhando. A gente não pode esperar pela sorte ou esperar pelo universo só porque eu estou fazendo as minhas preces matinais ou só porque eu estou fazendo as minhas frases de afirmação. Eu preciso também total autorresponsabilidade, senão eu vou me colocar num lugar de criança. E aí quando as coisas não derem certo, talvez então a gente se coloque num lugar de vítima. E aí não tem mais solução. Quando a pessoa entra no vitimismo, ela entra num estado infantilizado, onde cada vez empaca mais, cada vez se afunda mais dentro da inação e cada vez mais na expectativa de que outra coisa ou outra pessoa faça no lugar de. Então, olhem só que interessante. E tudo isso vem a partir do nosso primeiro ponto que eu levantei, que é aquela matriz mental, aquela imagem mental que você tem. E a partir dessa imagem mental você molda o teu caráter e o teu comportamento. Eu me deslancho a falar no início da live já, né? Sou acostumado assim. Mas vão reagindo, vão comentando se está fazendo sentido. Se caiu uma ficha, se girou uma chavinha aí na mente, no coração de vocês, mandem uma chavinha aí no comentário também, para eu saber, né? Ter um retorno de vocês. E então o primeiro ponto que eu elencaria para a gente entrar no estado de fluxo é cuidado com aquilo que você acredita. E aqui entram as crenças limitantes. Então se você diz dinheiro é sujo, ou fulano de tal, depois que ficou rico, perdeu caráter, coisas desse tipo assim, a gente ouve muita coisa assim, né? Quando a gente é criança e até mesmo agora a gente talvez fale. Se você fala sem querer, isso se chama ato falho. Às vezes a gente fala o que tem no nosso coração e sai como uma brincadeira ou sai como sem querer saiu. Então, ato falho significa isso tá dentro de ti, talvez como uma programação inconsciente também. Então, se você acredita que alguém não consegue enriquecer licitamente, se alguém que compra um carro, se alguém que prospera rapidamente na tua cidade, já saem os comentários, nossa, o que será que esse cara está vendendo aí que prosperou tão rápido? Então percebam como a gente tem crenças em relação ao sucesso e ao dinheiro.
E quando a gente tem todas essas crenças, a gente não se permite acessar esse estado de riqueza, porque a gente está basicamente pedindo ao universo para não ter aquilo. Vocês percebem? É como se uma parte tua no coração não quisesse. E então age como se fosse uma crítica ou um julgamento. E se a gente tem crenças positivas no lugar? Tem uma teoria que diz que a gente não consegue brigar com a crença negativa, né? Quanto mais a gente briga, mais ela se fortalece. Mas a gente pode focar nossa energia, nosso coração em crenças edificantes, crenças positivas. Então, por exemplo, a vida foi feita para dar certo, o sucesso é inevitável para você que se coloca a serviço da vida. Mesmo que você não queira o sucesso vai chegar até você se você se colocar nessa postura. E a gente entende que é isso que a gente nasceu para fazer, para ter esse sucesso. Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, nós somos a vida que deu certo, e então a gente precisa honrar tudo aquilo que aconteceu em tantas gerações antes de nós, onde muitas vezes foi mais difícil, sim, foi mais doloroso, sim, onde as pessoas levavam uma vida para talvez construir um mínimo para a próxima geração, e hoje a gente se depara com um mundo onde nunca foi tão fácil enriquecer, onde a gente tem o mundo na palma da nossa mão, a gente tem contato com muita gente, onde a gente tem tanta possibilidade que às vezes a gente se sabota e não vive aquilo de melhor que a vida tem para nós. A gente se sabota por lealdade e não percebe que se a gente se colocar no lugar deles por um instante, os ancestrais, aquelas pessoas que não puderam viver o que tu está vivendo são as que mais desejam que você viva. Porque você vai simbolicamente, metaforicamente ou animicamente levar junto aquela pessoa no teu coração para viver aquele sucesso. E quando você estiver vivendo o teu sucesso, nunca diga algo como: foi com minhas próprias mãos, construí tudo sozinho. Se vocês já foram uma pessoa que falaram isso, nossa, conquistei isso aqui tudo sozinho, ninguém me ajudou. Isso é uma mentira, tá? Quando a gente fala isso, a gente está fora de ordem. Quer dizer que a gente não tomou as moedas dos pais ainda. Então a gente está dando um grito de independência que não é real. Mas a gente tira um diagnóstico disso para girar uma chavinha. Aquilo que a gente conquista na nossa vida é graças a todos os que vieram antes e não puderam conquistar. É graças à vida que teu pai e tua mãe disse sim quando você veio. É graças aos ancestrais que tiveram coragem de se mudar de um país para outro, porque estava havendo fome lá naquele país de origem. E agora você tem medo de trocar de emprego, né, Jaguar? Teus ancestrais vieram da Itália para cá, uns da Alemanha, né? Geralmente nessa região é essa ancestralidade. Pessoas que passaram dificuldade e que agora você é o sonho dessas pessoas, no bom sentido. Não como peso, e sim como algo que te impulsiona. Então, quando você conquista algo na tua vida, não foi com tuas próprias mãos. Não foi com teu próprio sacrifício, que isso também é crença, né? Foi graças a cada um que vive em ti. Graças a cada um que, com as escolhas que fizeram, a vida continuou prosperando até chegar a ti. E graças à rede de contatos que você tem. Como eu disse no início da live, você pode perder tudo, materialmente falando. Se você tem uma rede de contatos, amizades, se você é bom em relacionamentos, se você é bom em fazer amigos, se você é de verdade, você é bom em fazer amigos, na verdade, né? A gente gosta da verdade. E então nada vai te faltar. Antes eu estava pensando, vou citar alguma coisa da Bíblia na live de hoje, e na minha mente veio rapidamente aquele milagre de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. E aí eu fiquei pensando, nossa, quanta gente que tinha naquele rolê, né? Quanta gente que tinha naquele dia que Jesus fez aquela multiplicação de 12 peixes, não sei quantos pães, multiplicou para uma galerona, e no final ainda sobrou 4, 5 cestos de comida. Eu fiquei pensando qual é a mensagem que está nesse texto
que nós não fomos capazes de ler porque está mais nas entrelinhas, está mais na profundidade. E eu fiquei pensando, ele estava rodeado de pessoas. Se a gente está rodeado de pessoas, não vai faltar. Não vai faltar. O segredo do sucesso é o networking, como hoje a palavrinha está na moda, né? Que é os relacionamentos. O mundo pertence ou pertencerá às pessoas que mais souberem se relacionar. Recentemente eu li uma reportagem apavorante, que é: empregadores não querem contratar pessoas da geração, acho que é Z, né? Eu sempre me confundo nesse negócio de gerações. Porque não tem habilidade relacional. Tem muita habilidade técnica. É uma geração que estuda muito mais do que as gerações anteriores, mas a habilidade relacional está fraca. E, na verdade, é o que mais precisa. 90% das contratações são por currículo, né? Habilidade técnica. Isso não vale nada. Porque o que é técnico você aprende, tu faz um curso, tu aprende. Mas a habilidade relacional, tu precisa desenvolver. A habilidade de lidar com emoções é o que mais está faltando, né? Hoje todo mundo tem ansiedade. Então, a habilidade de lidar com pessoas, essa é uma moeda que vai valer cada vez mais. Então, se você tiver que investir em algo, invista em algo que faça você crescer como pessoa, para que você saiba se relacionar melhor e manejar melhor as suas emoções. Combinado? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. A Carol colocou: precisava uma live dessas todos os dias. Pelo menos uma vez por semana eu quero fazer, tá, gente? Eu sei que às vezes eu prometo estar mais presente aqui e não cumpro. Mas eu tô sumido do Instagram por bons motivos, tá? Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Hoje o Instituto Nexus Veritas, né, que é a minha empresa de constelação, de treinamentos, já está finalizando o processo de criação de pós-graduação, a primeira pós-graduação em constelação familiar empresarial da região. E então tem muita coisa acontecendo nos bastidores, logo eu conto mais novidades. A Carol colocou aqui: o sucesso é inevitável quando se coloca a serviço da vida. Amo essa sua frase. É linda essa frase, né? A Neuza colocou: capital humano nunca esteve tão em alta. Então esse é o primeiro ponto, né? A crença, a matriz mental. Aquilo que você está alinhado no teu coração é aquilo que você vai viver. A gente não precisa ir para o lado energético para corroborar isso. Mentalmente falando mesmo. A gente não suporta viver aquilo que a gente não acredita por uma questão de viés cognitivo. Tá? Então a gente não vai para o sucesso se a gente acredita que o sucesso não é para nós. Se você tem falta de autoconfiança, se você não se considera uma criatura linda e maravilhosa que tem potencialidades, inclusive adormecidas dentro de você, você vai viver de acordo com o que você acredita ser para você, com o talento que você acha que você tem. Mas se você entende que você pode desenvolver os teus talentos, você vai ganhando confiança, você vai projetando uma imagem de si mesmo no teu campo, e isso vai fazer com que o sucesso aconteça de uma forma natural e espontânea. Eu dei uma baita chave para vocês agora, se vocês pegaram, mas eu tô falando um pouquinho em entrelinhas, porque a gente não tem muito tempo, né, para aprofundar. Tá fazendo sentido? Comentem aí como é que tá chegando. Vocês ficam quietinhos, não mandam chave, não mandam nada nos comentários. Vão comentando aí, galera, para eu saber que eu não tô falando sozinho, apesar de ter 80 pessoas na live. Então vamos pro próximo item, para que a gente consiga acessar o fluxo da vida, o estado natural de fluxo, de sucesso, de abundância na vida. Nós precisamos ter um coração macio, um coração terra fértil. O que significa um coração terra fértil ou um coração macio? É um coração que não fica acumulando pedras. Pedras são mágoas e ressentimentos no inconsciente coletivo. Um coração terra fértil é um coração que perdoa fácil.
E um coração que perdoa fácil não fica remoendo o passado nem falando mal de quem te fez mal. Vou até fazer uma pausa dramática depois dessa. Ana, queria escrito isso, Ângelo. Depois tem que assistir de novo a live. Apesar de que aquela frase que eu falei antes, que eu acho que você está se referindo, vai estar no baralho jaguariano sistêmico que eu mandei fazer. Já no próximo grupo de constelação vai ter. Virada de chave, excelente. A gente não suporta viver aquilo que a gente não acredita, amar os desafios. Vou repetir, tá? Um coração terra fértil é um coração que perdoa fácil. É um coração que não fica remoendo ao passado, que não fica olhando para o passado. Que facilmente toma aquele desafio, aquela crítica, aquele desaforo, toma no coração e diz, tá, beleza, vou aprender com isso. O que a vida tem para mim me colocando isso no meu caminho? Acolho, aprendo com isso e coloco o coração no futuro, já, rápido. Nós não podemos ficar olhando muito para o passado, senão o nosso coração vai para lá. E se o nosso coração está no passado, a gente sacrifica o nosso futuro. Se a gente pensa demais no nosso passado, a gente está sacrificando o nosso futuro. Muitas gentes é bom, né? Muitas gentes dizem que a ansiedade é pensamento excessivo no futuro. Mas a gente consegue ver numa profundidade um pouquinho maior que a ansiedade é um estado de alerta porque você está preso numa situação de dor e de trauma do passado. E claro que tu está com medo do futuro, você acha que aquilo vai se repetir. E claro que vai se repetir porque você não resolveu o problema ainda. Tudo aquilo que a gente não resolve tende a se repetir. E isso não é nem só da constelação. A constelação a gente diz que vai representar a situação antiga, né? Mas quando a gente fala em neurociências, a gente sabe que isso é o que acontece mesmo. Porque o nosso inconsciente busca reprisar a situação que não está resolvida no passado de dor. Para que na próxima vez que acontecer, você consiga lidar de uma maneira diferente. Mas se você não mudou nada ali, tu não vai conseguir lidar de uma maneira diferente. E tu vai entrar naquele ciclo de repetição, onde a gente sente que está andando em círculos na vida, sabe? Que nada acontece. Até que vem uma pessoa aleatória numa live e diz, jaguarão ou jaguarona, vamos acordar? Vamos acordar para a vida? Vamos parar de se vitimizar, a culpa não foi dos outros, vamos colocar um ponto final no passado. E eu não gosto de falar a palavra perdão, porque no momento que eu falo perdão, talvez eu esteja julgando alguém. Muitas pessoas não têm uma postura no coração, e o perdão é mais da boca para fora do que do coração. Mas você pode olhar para o passado e agradecer. Agradecer de coração, sentir o teu coração transbordar, estar cheio quando você olha para o passado e você diz, aquela pessoa que passou na minha vida e me deixou uma marca negativa, eu vou agradecer ela. Porque essa marca negativa me trouxe um aprendizado e esse aprendizado talvez me trouxe a edificação, a fortaleza necessária no meu coração para que eu pudesse viver agora um sucesso. O meu propósito. Para que você pudesse agora ajudar mais pessoas. Através do teu trabalho, talvez. Se você não consegue agradecer pelos desafios, muito provavelmente aquele ciclo ainda não fechou. Muito provavelmente você vai ter que repetir a lição, porque a vida precisa que você aprenda. E muito provavelmente você está abrindo mão de muito sucesso do teu futuro, às custas de ainda estar teimando em carregar um ressentimento lá do passado. Barbaridade. Será que peguei pesado? Uma frase do Bert que eu amo. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem, sem perceber que o novo já estacionou na plataforma. Olha que frase incrível, quanta sabedoria tem nessa frase. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem, sem perceber que o novo já estacionou na plataforma.
Levem essa frase no coração de vocês. Encerrem os ciclos do passado, agradecendo a tudo como foi, tomando no coração as pessoas que te fizeram mal, talvez. E dá as costas, se lança naquilo que a vida quer para ti agora, no propósito que a vida tem para ti agora. E se a vida te deu um desafio grande, é porque a vida está forjando algo grande também para a tua vida. Se você tomar todo o aprendizado que um baita desafio tem para ti, tu vai viver um grande propósito. É a forma como você olha aquilo que aconteceu contigo. É a forma como você toma no teu coração aquilo que aconteceu contigo que vai ser a diferença. Tem uma frase, essa caneca não vai dar para ver por aí, que é: somos alquimistas da nossa própria realidade quando transformamos dor em ouro, dificuldades em aprendizados. O que é um alquimista, né? Que transforma cobre em ouro, metaforicamente. Que transforma algo que não vale nada em algo muito valioso. Que transforma uma dificuldade num ensinamento que não só vai fazer bem para ti, porque você não se vitimizou, mas vai fazer bem para tantas pessoas que você vai impactar positivamente, graças a essa tua postura. E isso é postura. Se você tem essa postura o tempo todo, você está crescendo o tempo todo. O Gonçalino colocou, tô pensando no futuro, sábado e domingo. Sábado e domingo, pessoal, só antecipando, nós vamos ter o Alquimia do Sucesso aqui em Passo Fundo. Esse é o curso de maior sucesso que a gente já fez mesmo. Já vamos para a 5ª edição, vamos ter agora nesse final de semana. Eu não divulguei, é a primeira vez que eu tô falando disso em público, né? Postei antes alguma coisinha, junto com a post da live aqui. E nós já estamos em 25 inscritos. Então, esse é um baita curso. Vários estão fazendo de novo, inclusive. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Thomas, destilando sabedoria em plena segunda-feira. Parabéns. Obrigado, Thomas. Este é o meu caso. A mãe mandou um beijo a todos, chavinhas. Salve da Carla, aprendizado puro. Se a vida te dá um desafio grande, é porque tem algo grande para ti lá na frente. Olha, saiu mais uma frase boa, mais uma pérola para vocês escreverem. Pessoal, tirem um print dessa live e depois postem nos stories com a frase que mais marcou. Já saiu umas 4, 5, vai sair mais algumas, tá? Eu tenho mais uns 3 pontos para falar do que pode estar impedindo você de acessar o fluxo. Então, tira um print da tela e posta lá e coloca a frase que mais te marcou. Isso é muito legal porque mais pessoas conseguem ver aquela frase e talvez é a frase que aquela pessoa precisa ouvir na noite de hoje. Às vezes a vida toma as pessoas a serviço para te trazerem uma informação. Isso acontece frequentemente. A vida toma alguém a serviço para que aquela pessoa seja o intermédio entre o que a vida quer te passar e a informação que você tem que receber. E às vezes quando a gente posta uma frase, quando a gente posta algo do coração, quando a gente compartilha algo como essa live, a gente acha que tá só compartilhando, ou só porque o Jaguara pediu. Mas eu canso de receber depoimentos de gente que falou assim, nossa, aquela frase era o que eu precisava ouvir no dia de hoje. Nossa, a tua aluna, a tua amiga compartilhou comigo a tua live e isso fez uma diferença na minha vida porque fez sentido com o que eu estava vivendo. Então vamos permitir que a gente também seja instrumentos nas mãos do universo quando ele quer levar uma mensagem para alguém. O Marinês, quando maior desafio, maior é o aprendizado. Isso mesmo. Então um coração terra fértil é um coração que encerra o que é do passado, permite que o passado seja esquecido, perdoa talvez, e então segue em frente, num novo trem, e não fica mais olhando para trás. A pior coisa é você, num emprego, ainda falando do anterior. Ou você está ali tentando entrar num novo relacionamento, mas você ainda guarda mágoa do anterior.
Que chance tem um novo relacionamento de entrar na tua vida? Ou que chance você tem de ter sucesso se você não conseguiu deixar para trás a mágoa com o antigo chefe e fica repetindo essa história? Né? Ou se você não foi capaz de dar um passo no teu coração ainda. Às vezes é um passo na vida, né? Às vezes é sair da casa dos pais, por exemplo. Ou às vezes é um passo no coração. Tipo, aceitar que você perdeu aquilo ou que perdeu aquela pessoa. Aceita. Agradece o tempo que passaram juntos, porque tudo na vida é um presente, tá? Então, ao invés de você ficar triste com a perda, fique feliz porque você teve tempo junto. Agradece a vida por ter te dado esse tempo junto e segue o baile. Olha para o futuro, vai viver o teu propósito. Tá beleza? O Gonçalino trouxe mais uma frase. Com a partida do velho trem, o novo chega carregado de bênçãos e aprendizados. Aproveite a viagem. Adorei a frase, Gonçalino. Com a tua permissão, vou postar. Depois da live, essa foi a frase que eu escolhi postar. Próximo ponto que a gente precisa ter para acessar o fluxo natural da vida é ser capaz de desenvolver dentro do nosso coração a virtude da coragem. E eu costumo fazer uma conexão com essa virtude da coragem, que é a confiança, a autoconfiança. Se você não confia em você, não espere que o outro vá confiar. Você precisa confiar em você e saber o teu valor primeiro. Quando a gente vive buscando validação, elogios, ou quando a gente vive buscando reconhecimento, sabe? Alguém tem que ver o que você fez, alguém tem que elogiar o que você fez. Isso é busca por reconhecimento. Quando a gente faz muito isso, é que a gente ainda não está sendo capaz de ver em nós o nosso valor, o nosso brilho, a nossa luz, e a gente transfere essa responsabilidade de ver o próprio valor para outra pessoa. Aí se o chefe elogia, tá beleza. Se o chefe não elogia, eu fico triste. Isso não existe. Ou se o cônjuge elogia, tá beleza. Se ele não elogia, eu fico triste. Isso não existe também. Nós temos que ser capazes de ver o nosso valor, de saber o nosso valor. E saber que a gente tem algo para entregar para o mundo, para outra pessoa, no trabalho. Se eu sei o meu valor e eu imanto o meu campo de saber o meu valor, eu sou um filho de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Eu sou alguém que tem alguns talentos, graças a Deus, talvez um pouquinho trabalhados. Eu sou alguém que eu tenho algo a entregar para o outro e para o mundo. Não alguém que está indo para receber, eu tenho algo para entregar, para tornar o mundo um pouquinho melhor. Para tornar a sociedade ou a tua cidade um pouquinho melhor. Ou as pessoas que têm contato contigo. Você precisa se colocar a serviço, como alguém que entrega algo, não como alguém que precisa. Ah, reconheçam aqui o que eu fiz, me dê um elogio. Ou, o que tem para mim ali? Parar de ser um tomador, né? Tipo, bota no teu coração senso de utilidade. Eu preciso ser útil. Eu preciso tornar a vida de quem passar no meu caminho melhor. Se eu fui contratado, eu preciso tornar a vida do cliente e da empresa que fui contratado melhor. Preciso tornar a alma da empresa mais forte porque eu estou lá. Então a gente se coloca a serviço. Tem uma frase bíblica, né? Se você quer ser o maior, seja aquele que serve mais. Então se você quiser ser grande, seja aquele que é útil. Sabe qual é a função do rei? É servir ao povo. Se você quer reinar em algo na tua vida, você precisa se colocar a serviço. Você precisa servir mais as pessoas. E o grau de dinheiro que a vida confia para que você administre é proporcional ao grau de ajuda que você tem para as pessoas. É proporcional ao serviço que você tem para as pessoas. Ou se eu quiser deixar a frase mais bonita é: a quantidade de dinheiro que você vai ganhar é proporcional ao teu servir, quanto mais você servir. Falei que ia deixar a frase mais bonita, mas a anterior ficou melhor. Como é que tá chegando aí? Tá fazendo sentido?
Suzana colocou a frase que marcou para ela: o sucesso é inevitável quando você se coloca a serviço da vida. E o sucesso quer a gente. Quando a gente coloca numa constelação, as pessoas conseguem sentir o campo e elas representam uma constelação. Quem já viu sabe como é, quem não viu, fica a curiosidade, vai ver. As pessoas sentem e representam como se tivesse uma energia movendo. Isso é uma conexão, tá? E o sucesso numa constelação sempre quer você. Mas o que aparece na constelação não é que tu tem azar, não é que o sucesso não te quer o que não é feito para ti. É que você tem situações que não resolveu, tem uma postura que não é boa, e aí você nem olha, nem se conecta com aquela energia do sucesso. É bem divertido, se não fosse trágico. Então, ó, vocês que estão escrevendo as frases aí, vou lembrar de novo, tá? Mandem para mais umas 4, 5 pessoas essa live, talvez alguém precise ouvir o que vocês estão ouvindo. Tira um print e posta no story com a frase que mais marcou na live de hoje, tá? Se vocês tomarem no coração o que está sendo falado aqui, isso não é só uma live, né? Serve como uma aula também daí. Vamos seguindo para o novo trem. Próximo item daqueles que eu elenquei, dá para nós chamarmos de propósito. Mas propósito não é aquilo que você busca. Como é que eu posso dizer isso? O propósito acontece através de ti se você desiste de encontrar um propósito. Basicamente o que eu falei no item anterior responde a essa do propósito. Se você se coloca a serviço da vida, faz o que precisa ser feito. Se a vida quer que você mude de cidade, muda de cidade. Se a vida quer que você entre num relacionamento, entre. Se a vida quer que você separe, separa. Se a vida quer que você dê um passo, perdoe e deixe algo no passado, faz isso. Senão você não está livre para o teu futuro. Então a gente precisa ter coragem para fazer isso. Precisa ter coragem de andar e se manter em movimento, sem medo de escassez. Isso é coragem, né? Agir com o coração, seguindo o teu coração. Então se você está num emprego que o teu coração não está lá, você vai perdendo a tua energia vital aos poucos, você vai se apagando. Vou dar uma tarefinha de casa para vocês. Sem julgamento, vocês vão fazer essa tarefinha. Olhem para as pessoas que estão infelizes no trabalho, estão no mesmo trabalho há mais de 10 anos, porque não acreditam em si mesmas que elas podem dar certo na profissão que elas amam. E percebam como as pessoas vão perdendo a cor, vão ficando cinzas. A gente sente que a pessoa não está ouvindo o coração. Agora, pega uma pessoa que ouve o coração, quando a pessoa vai fazer algo, ela vai fazer aquilo com energia, com entusiasmo. Entusiasmo significa estar cheio de Deus. Vai fazer com ânimo, ânima, com alma. Então, quando a pessoa faz aquilo com alma, com coração, não tem como dar errado. Se a pessoa entra em um relacionamento de coração cheio, para fazer dar certo, não para ficar procurando defeito no outro e tentar mudar o outro, para fazer dar certo, vai dar certo. Então, temos que ouvir um pouquinho mais o nosso coração. E para fazer isso, a gente precisa de coragem. Porque às vezes o coração manda a gente ir, ou às vezes é a vida que está mandando a gente para aquele lugar e o nosso coração está sendo tomado a serviço desse propósito. E aí você segue, o propósito vem e ele te encontra. O propósito encontra aqueles que seguem o coração. O propósito encontra aqueles que, não importa o que estiverem fazendo, fazem de todo o coração. Então, se você for faxinar a tua casa, leve alegria na tarefa. Tem gente que leva reclamação, né? Se você tiver que fazer, sei lá, qualquer coisa que tu faça, se tiver que fazer um chá para tomar durante a live do Ângelo, faça o melhor chá que você puder. Faça o melhor chá que tu já fez na vida. Faça tudo da melhor forma que você é capaz. O propósito encontra pessoas assim, mesmo que a pessoa nunca tenha pensado em propósito.
Gonça colocou, siga o coração, ouça o coração, o propósito já nasce contigo. A Suzana compartilhou, mudei de cidade. Mãe e o pai estão assistindo a live, lá diretamente de Sananduva. Estamos em 92 pessoas agora na live. E não tem perguntas. Vocês estão gostando de me ouvir falar, né? Vocês sabem que, aproveitando o gancho que eu disse não tem perguntas, quando a gente se move para algo novo, como por exemplo uma live filosófica de constelação, de alquimia do sucesso, enfim, quando a gente se move de coração aberto e a gente diz assim, o que a vida tem para mim nessa live? O que eu preciso me conectar? E a gente se conecta com aquilo que está sendo dito, é muito mais valioso a gente simplesmente abrir o nosso coração e ver o que tem para nós, do que a gente ir com expectativa de algo. Depois de muitos anos trabalhando com constelação e constelando muita gente em muitas cidades, eu percebi que as pessoas que mais se transformaram, que realmente se transformaram, foram as pessoas que abandonaram a expectativa, abriram o coração e disseram assim, disseram em postura, né? O que eu posso aprender? O que a vida tem para mim através desse sacristão hoje? Então a informação chega muito mais livre, porque então você não vai ouvir aquilo que você quer, e sim aquilo que o teu coração precisa, mesmo que seja aquilo que você não quer. Isso é fantástico. Segue teu coração que o propósito te encontra, faça o teu melhor. É isso mesmo, né, Nair? Ó, Marinês, tuas palavras me enchem de alegria e felicidade. Incrível. Obrigado. Eu ouço coisas assim e fico pensando, por que eu não venho aqui toda semana, né? Por que eu fico falhando? Será que eu faço uma live amanhã também? Como nada é por acaso, é o que eu precisava ouvir hoje. Muito bem, Dani. Daniela Camilo. Sejam bem-vindos quem vão chegando agora também, né, a nossa live, como acessar o fluxo. Então a gente falou já sobre crença edificante, aquilo que você acredita é aquilo que você tem poder de co-criar e tornar real. O estado natural da vida é o de sucesso, é o de fluxo, é o de prosperidade, é o de alegria. Se algo não está correndo assim, é porque a gente tem coisas para fazer ainda no coração que não foi capaz de fazer, então fica procrastinando andando em círculo, tá? Nós precisamos ter um coração macio, terra fértil, que é capaz de perdoar e esquecer o passado, deixar o passado ser passado, acolher o passado no coração para que ele encontre descanso e então possa ser esquecido. Nós precisamos também, ao invés de reclamar com Deus que tirou algo de ti, você precisa agradecer a Deus porque você teve um tempo onde você pôde usufruir da companhia dessa pessoa ou daquilo. Então aceita aquilo que a vida te tira com alegria. Aceita que aquilo que a vida te dá com alegria também. Se você ficar triste porque a vida te tirou algo, talvez você nunca vá saber que a vida te tirou algo para te dar outro algo. Mas aí você não ficou olhando para aquilo que a vida tinha para você, você ficou olhando para o passado com tristeza. Então vamos colocar isso no nosso coração com postura, tá? Essa postura aqui faz chover na nossa vida. Então precisamos ter coragem agir com o coração, ouvir o coração, né? Hoje as pessoas praticamente não ouvem o coração. Precisa de fé também, dá para dizer que é fé, você se jogar na vida, né? A vida é como se fosse um rio de forte correnteza, é o fluxo acontecendo. Precisa ter fé que vai dar certo. E vai dar certo, pelo amor de Deus, olha as possibilidades que tem no mundo de hoje. Se alguma coisa não der certo, deu certo igual, porque foi aprendizado. Esses dias eu estava vendo uma reportagem não, né? Um estudo empírico, que dizia que as pessoas de muito sucesso erraram em quase metade daquilo que elas fizeram. Mas são pessoas de muito sucesso.
E aí, quando você vai falar com essas pessoas de muito sucesso, essas pessoas dizem que tudo valeu a pena. Se não fosse o erro, não haveria o acerto depois. Então não fica preso no erro. Toma o aprendizado do desafio e segue em frente. A gente precisa ficar olhando sempre para o novo trem. A Vanessa compartilhou em transição de carreira atualmente. Um conselho teu. Olha que legal, Vanessa. Adorei. Cirlei, eu e meu esposo amamos a constelação que fizemos contigo. Tu és energia. Ah, que legal, Cirlei. Eu amei conhecer vocês. Pessoas fantásticas. Márcia, ou a gente vence ou a gente aprende. É isso aí, Márcia. Nair, aceita o que a vida te dá ou te tira com alegria. Gostei. É isso mesmo, né? Se a gente fica brabo com a vida ou com o que acontece com a nossa vida, a gente não aprende. Porque a gente só aprende em estado de segurança. Então, se eu tô brabo, meu sistema tá ligado em alerta. Nesse estado eu não aprendo, eu não assimilo. Então, se eu tô reclamando do que aconteceu, eu não tô aprendendo com isso. Se eu tô falando mal de quem me fez mal, eu não tô aprendendo com isso. Eu preciso, então, olhar para aquilo com alegria e, às vezes, rir de si mesmo é um remedinho para você sair do vitimismo. Na verdade, se a gente não for capaz de rir de nós mesmos quando a gente erra, dificilmente a gente consegue aprender. A Vanessa acrescentou. A vida toda CLT, agora traçando um novo caminho. Você sabe que empreender é o caminho do enriquecimento, né? Uma vez pediram para Bert Hellinger qual é a profissão que mais contribui para o mundo, né? E aí esperaram que talvez Bert dissesse o médico, ou Bert dissesse, sei lá, um líder religioso, enfim. E o Bert disse, é o empreendedor. E eu ouvi uma interpretação sobre essa fala do Bert que fez muito sentido, a interpretação do meu professor, que é: você serve famílias. Cada funcionário que você tem na tua empresa, se for o caso, tu tá botando pão na mesa de quanta gente, fora as pessoas que você ajuda através da prestação de serviço ou do produto que você trabalha na tua empresa. Então você atinge muito mais pessoas. E quanto mais pessoas você ajuda, mais bem pago você é. E eu confio muito na justiça da vida. Eu nem posso dizer confio como se fosse uma crença, porque eu já vi acontecer e vejo acontecer. Dinheiro lícito, dinheiro que vem através de um serviço prestado, de algo que ajudou de fato a vida de alguém, um dinheiro que vem através de um trabalho que é feito com amor, com alegria, com alma, o dinheiro gosta de ficar com essa pessoa. Ele vem com mais facilidade para essa pessoa. Agora, um dinheiro que vem através do sacrifício ou através da obrigação de ter que ir trabalhar para pagar as contas, é um dinheiro que não gosta de ficar muito com a pessoa, porque ele não veio através da alegria. O dinheiro gosta de quem segue o coração, de quem tem coragem. E que a gente não chegue lá na frente e se arrependa, né? Melhor a gente olhar para trás, ver que teve erro e que teve acerto, que valeu a pena, do que a gente chegue lá na frente, olhar para trás e dizer, se eu tivesse feito aquilo. Não, né? Que a gente não seja alguém amargo lá na frente, alguém arrependido. Cirlei, energia muito boa. A gente vê no outro que tem em nós, né? Igualmente. Camila, tudo dando errado para dar certo. Teve um filósofo, né, um autor que disse: eu só estou onde estou, Rubem Alves, só estou onde estou porque tudo que planejei deu errado. Graças a Deus deu errado. Eu só estou aqui, só estou onde estou, sendo um constelador, eu posso dizer que de sucesso, porque eu perdi uma prova de um concurso. Que se eu tivesse chegado na hora, provavelmente eu teria passado e estava em outro lugar fazendo outra coisa, nada a ver. E aí, deu errado ou deu certo eu ter me atrasado? Mesmo sendo uma pessoa que não se atrasa. Então, só estou onde sou porque muita coisa que eu planejei deu errado. Aí você aceita que a vida tem pra ti. Não aquilo que você quer que tem que ser aquilo. Tá, beleza?
Deixa eu ver, sabe as palavras, deu muito certo. Vamos lá que temos pouco tempo. Então o dinheiro gosta de propósito, esse é o propósito que nos encontra, coração cheio, de fazer valer a pena. Isso tudo é postura, vocês percebem? Se eu tenho essa postura, esses ensinamentos que eu falei nesses 50 minutos de live, eu levar para a vida, posso levar para o relacionamento de casal, posso levar para relacionamento com amigos, no trabalho, com o dinheiro, relacionar com o dinheiro. Posso levar para muitas áreas da vida, porque é postura. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Por isso que a gente precisa olhar mais para aquilo que está no nosso coração. Porque isso vai ser uma bússola, um norte. E é nisso que eu ajudo vocês, né? Então, às vezes o pensamento de escassez nos atrapalha. E muitas vezes é porque você está conectado com alguém da tua família que de fato passou por dificuldades. Geralmente é da família, tá? Essa pessoa. Então você se conecta, você fica leal e você sente culpa quando consegue ter sucesso, quando as coisas estão indo bem. Como se tivesse uma vozinha dizendo tem alguma coisa errada. Você está traindo alguém. E aí a gente se sabota. Muitas vezes quando a gente começa a galgar nossos primeiros sucessos. Para poder voltar para trás e então na nossa lealdade com esse ancestral que não conseguiu esse sucesso, a gente vai sentir consciência leve, porém a gente vai ficar girando em círculos, olhando pelo ponto de vista sistêmico, aquela família está geração após geração andando em círculos. Então nós precisamos, para deixar nossa lealdade, nós precisamos olhar nos olhos dessa pessoa, compreender que a alma dessa pessoa deseja que eu faça diferente. E aí eu tomo o aprendizado que aquela pessoa teve e eu não vou precisar errar aquilo que ela errou. Porque alguém na família já errando, você já pode aprender. Você pertence àquela família, é uma alma em comum. Então você toma o aprendizado e vai fazer diferente. Isso é honrar. Honrar pai e mãe, honrar ancestrais, fazer diferente com amor. O teu sucesso é a prova de que você tomou pai e mãe. Se você reclama da vida e não tem sucesso, tu ainda não tomou pai e mãe. Não é a pessoa que se dá bem que tomou pai e mãe. Ou a pessoa que não briga. Às vezes a pessoa briga, mas tomou pai e mãe. Mas é a pessoa que tem sucesso porque ela está fazendo valer a pena a vida. Porque mesmo que às vezes tem algum atrito, quando você está lá tendo o teu sucesso, tendo a tua família, ajudando pessoas através do teu emprego, alguma coisa no coração daquele pai e daquela mãe vai saber que foi graças a eles. Então o coração deles vai se encher, eles vão se sentir honrados. Esse é o honrar pai e mãe da Bíblia, né? E então seus dias serão multiplicados. Que a gente não esqueça disso. Então a gente precisa parar de julgar para conseguir tomar. Ou parar de ter pena para conseguir tomar. Temos mais esse combinado? Falando um pouquinho ali também do que nós falávamos antes, né? De tudo aquilo que foi colhido. Muitas pessoas, né? Algumas deram depoimento aqui também. O Alquimia do Sucesso é o curso que a gente mais fez, né? Repetidas vezes. E é muito relato que vem. Esses dias eu recebi alguns depoimentos ainda dos alquimias que já passaram. O Ali falou ali em cima, né? Saudade das aulas e tudo mais. E nesse final de semana a gente vai ter mais uma edição do Alquimia do Sucesso. Eu acho que é a 5ª, nem olhei qual edição que é. E que é sábado e domingo. E aí quem entrar vai poder fazer a constelação no Alvorecer da Alma, que é um workshop de constelação no dia 13. E também vai ganhar acesso a todas as aulas gravadas do curso de constelação e do Alquimia do Sucesso. É muita coisa junto aí, né? E a gente tá fazendo um preço promocional. Como eu falei antes, a gente tem 10 vagas só, porque 25 já estão pré-inscritos, já foram inscritos. Então, se algum de vocês que está assistindo a live fizer sentido e você quiser saber mais, me manda uma mensagem depois. Daí eu mando mais informações para vocês estarem conosco. Ah, sim, eu estava falando dos depoimentos, né? Esses dias, então, uma falou que ela triplicou o faturamento depois do Alquimia, porque
a maioria das pessoas que chegam até mim tem muito talento escondido ainda. Às vezes a pessoa acha que enterra o talento, ela tem 10 talentos e está enterrando um e os outros 9 estão brilhando. Nós temos talentos escondidos também dentro de nós. Se der alguém botar uma luz, colocar uma lanterna, um foco, para que isso brilhe dentro de você. Então, a pessoa começou a faturar 3 vezes mais, não porque ela mudou alguma coisa da entrega que ela fazia. Ela mudou postura só. Quando ela ajeitou a postura, os clientes certos começaram a se conectar com ela. Isso é incrível. E isso aconteceu em muitas pessoas que fizeram uma alquimia. Foi girando as chaves no coração, foi mudando a postura e a partir daí foi liberando esse fluxo natural da vida. Aprendendo a lidar com nossas emoções, com nossas dores do passado, nossos traumas, que às vezes fazem a gente ficar segurando algo dentro de nós. A outra pessoa, quando se conecta contigo, ela vai sentir isso, esse bloqueio dentro de ti, e ela vai se afastar. Então, a vibração que você tá atrai ou repele os clientes para você. Bah, que baita chave essa também, né? A Nair colocou, super recomendo a Alquimia do Sucesso. A Suzy colocou, esse é um curso que todas as pessoas deveriam fazer, traz muito entendimento. E a Carol, fazer o curso e refazer, sempre dá para aprender mais. Tem gente que está refazendo pela 3ª vez, Carol. Diz que é bom, né? Eles dizem que é bom. Pelo menos todos os feedbacks são positivos. Teve também um caso de uma mulher que precisava ressignificar a relação com o pai já falecido, né? E depois de ressignificar aquilo, de acolher no coração, de mudar o jeito que via o pai no coração, depois disso, ela foi notificada que havia uma herança para retirar do pai. Então, olha que interessante. Era como se a herança do pai falecido estivesse lá para ela tomar, mas a vida queria que antes disso, a pessoa antes acolhesse o pai no coração, mudasse a forma como ela via o pai. E aí ela fez isso no Alquimia, acho que foi 2 atrás. E logo na sequência, então, veio essa notícia. Isso é maravilhoso. Tem outras notícias de pessoas que disseram assim, eu não tinha dinheiro para fazer o curso, mas eu tive fé, eu tive coragem, eu senti que era para mim, senti o chamado no meu coração e me inscrevi. E aí essas pessoas, porque foram 3, tá, que eu lembrei agora. Essas pessoas disseram que depois dessa decisão, nunca mais faltou. Porque imagina o passo de coragem que você precisa dar, daí você vai investir em algo que é um conhecimento para o teu coração, para a tua postura, para que você seja mais útil para a vida, para o universo, para as pessoas depois disso. Que baita ação também no nosso coração, né, a gente fazer isso. Quando a gente investe em nós mesmos, no nosso coração, para servir mais e melhor as pessoas, tem uma grandeza ali. Lembra muito do rei Salomão, falei em reinar antes, né? Reinar do verbo ser rei, não reinar do verbo ser chato. Então, para você reinar do verbo rei, do substantivo rei, você precisa servir. Você precisa ser aquela pessoa que vai pedir sabedoria a Deus para governar melhor o seu povo. Que esse foi o pedido de Salomão para Deus, né? Quando Deus disse, peça qualquer coisa eu te darei, ele disse, eu quero sabedoria. Deus disse, adorei o teu pedido. Só porque tu pediu sabiamente, então, né? E eu gostei disso, eu vou te dar riqueza, prosperidade e tudo o resto ali de bônus. Porque para aquele que busca sabedoria, a riqueza vem. Para aquele que busca riqueza sem sabedoria e sem se desenvolver, a riqueza é como uma casa construída sobre a areia. Ela não tem um fundamento. Muito mais facilmente é retirada de nós. Isso fez sentido? Ou o jeito que eu falei foi metafórico demais? Foi bíblico demais? Então, quando a gente fala sucesso, não só relacionado ao dinheiro, em todas as áreas da vida, nós precisamos, então, entender que o sucesso é para nós confiar mais no nosso potencial, mais naquilo que a vida tem para nós, e se colocar a serviço da vida. Se você sentiu o chamado, atenda o chamado. Na jornada do herói, né? De Jung, de Joseph Campbell, o herói de 1000 faces, enfim, psicanálise,
nós temos um momento da vida em que é feito o chamado para nós. E se a gente não atende o chamado, a gente cai numa fossa, onde talvez venha arrependimento por não ter atendido o chamado, onde talvez a gente percebe que piorou, e aí vai em um segundo chamado. Na jornada do herói, só tem 2 chamados, a vida te dá 2 chances. Depois disso, você amarga aquela vida café com leite, mais ou menos, em cima do muro, morna. Deus vomitará os mornos, Apocalipse. Então a gente não pode ter uma vida morna. Se a gente tem um chamado, aproveita o chamado e diz sim para o chamado. Tem um movimento que eu faço nas constelações e eu não explico o porquê. Vou explicar para vocês agora o porquê. Muitas vezes numa constelação onde aparece o trabalho, o futuro ou o propósito, eu não, sem explicar nada, eu digo para a pessoa, diz sim. A pessoa diz sim. Sem saber o que é esse sim. Ela só sabe que ela está dizendo sim em relação ao trabalho, em relação a algo que a vida quer para ela. Se a gente tem um chamado para algo na nossa vida, nós temos o livre-arbítrio de dizer não, mas nós não temos o livre-arbítrio de ficar longe das consequências do nosso não. Então, se a vida te faz um chamado e você sentiu esse chamado no teu coração, você diz sim. Então, na jornada do herói, nós temos 2 momentos que é feito o chamado para nós. E muitos de vocês talvez seja agora o segundo momento. Muitos de vocês talvez já carreguem algum arrependimento de decisões não tomadas e perceberam que a vida vai cobrando as decisões não tomadas. A vida cobra quando a gente não ouve o coração. Às vezes até mesmo com algum sintoma físico. Que muitas vezes uma doença, um sintoma físico, é o teu corpo ou a vida dizendo através do teu corpo para ti, você não está ouvindo e não está seguindo o teu coração. Você está sendo rígido, você está preso a algo do passado, não está seguindo o teu coração. O coração é livre, é movimento, é corajoso. O coração olha para o futuro. Então vamos atender esse chamado, tá, galera? Não deixem piorar a situação e lembrem sempre que tem tanta coisa boa para acontecer ainda na nossa vida. O sucesso é inevitável para você que está em harmonia com o teu passado, com a tua vida, com teus ancestrais, com aquilo que a vida quer para ti. Tá, beleza? Eu acho que agora, finalmente, no fim da live, veio uma pergunta. A Ana complementou, decisões mal tomadas, é isso mesmo. E claro, né? A gente não vai ficar remoendo a decisão mal tomada ou a decisão não tomada. A gente vai olhar para esse passado do jeito que foi e vai entender, tá, beleza. Se precisou ser assim, o que eu preciso aprender com isso? E aí eu tomo como aprendizado, tomo no meu coração, agradeço a tudo como foi, inclusive a decisão mal tomada, né? Para que eu possa aprender com isso, eu agradeço a experiência e me volto para o futuro com essa experiência. Para que talvez as situações que a gente acha que foi negativo lá atrás, muitas vezes, depois passam a proteger algo dentro de você para que você fique no caminho. Como é que eu posso dizer isso de outra forma? Muitas coisas na nossa vida, no momento em que acontecem ou logo depois, a gente acha que é uma maldição. Lá na frente, em alguns anos, a gente percebe que algumas foram bênçãos disfarçadas. Bom, vamos confiar. Quando diante de uma situação a mente fica confusa, é sim ou não? Baita pergunta da Marinês. Tem um exercício que a gente faz na Alquimia do Sucesso, que é quando a pessoa está em dúvida entre 2 empregos. Eu coloco então um representante para a pessoa, um representante para cada emprego, né? E um representante para o coração, um representante para o sucesso. Acabei de dar um molde de uma constelação estrutural, um exercício sistêmico, um pouquinho complexo. O coração da pessoa se conecta diretamente com aquilo que no fundo você quer. E se eu colocar um elemento a mais que é a mente atrapalha. E o sucesso geralmente se conecta aonde teu coração está.
Quanto mais a gente se afasta do essencial, mais ansioso e irrequieto a gente fica, tá? A mente às vezes atrapalha. Aquilo que está conectado com a vida e com o todo vem do coração. Talvez isso seja o suficiente para ti. Lizzie complementou: recebemos bênçãos disfarçadas de maldições. Muitas vezes é mesmo, viu? Olha, a Salete, a mente. Verdade. E onde está o seu coração, aí também estará o teu tesouro. Pessoal, então, antes de encerrarmos a nossa live de hoje, tirem um print e comentem lá nos stories, coloquem lá a frase que mais marcou da live de hoje. Vou deixar a live gravada. Talvez amanhã, às 8 da noite, a gente faça uma segunda live também. Se vocês postarem, se vocês gostaram, enfim, né? A gente teve bastante engajamento, chegamos a quase 100 pessoas. Então talvez eu faça mais uma live amanhã. Mas fica o convite para a Alquimia do Sucesso, tá? Nesse final de semana, dia 29 e 30, no Hotel Vila Vergueiro, em Passo Fundo. E mais as aulas gravadas, tem 160 horas do curso de Constelação e do Alquimia do Sucesso gravadas. E no Alvorecer da Alma, dia 13 de julho, vai ter um workshop, Alvorecer da Alma. Então a pessoa que comprar a Alquimia vai ganhar o workshop também, vai poder fazer a constelação, inclusive, no workshop. E então fica o convite a todos, tá? Me mandem ali no direct. Quero informações, que daí eu mando as informações. Temos 10 vagas restantes, né? Como eu falei antes também. Pessoal, então espero que essa live tenha tocado o coração de vocês. Espero que tenha feito sentido. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que ficou para trás. Quando a oportunidade aparece 2 vezes para seguir o fluxo, como eu disse na jornada do herói, né, que o nosso inconsciente parece que vai receber só 2 oportunidades. Se a gente nega o chamado, a gente decai um pouquinho e a vida às vezes faz um segundo chamado e a gente se considera sortudo. Então, quando você faz a pergunta, você mesmo diz que é uma oportunidade, né? Então, se é uma oportunidade, é algo bom, que tu já sabe que é algo bom, né? Pela forma como você escreveu. Então, você se enche de confiança, enche teu coração de coragem e coloca no teu coração que você merece. De certa forma, é isso que eu tô falando também, né? Que o sucesso foi feito para ti também, foi feito para todo mundo. Para aqueles que disserem sim. Muitas vezes sem nem saber o que é, mas para aqueles que disserem sim. Natália, live incrível. Carol, muito, muito obrigada. Edgar, Dani, encantada. Marlene ali também. Vanessa, Suzy, Andréia, muito sentido respeitar o segundo chamado. Gratidão, Ansalino. Gratidão, Cláudia. Incrível. Graça e gratidão também. Então guarde no coração as frases da live de hoje, que foi repleta, né? Onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Fique grato por tudo que aconteceu na tua vida, tome como aprendizado e faça frutificar. Seja um alquimista da tua história, né? Transforme a dor, transforme o aprendizado em coisas extraordinárias, em um diamante lapidado, onde você vai ter algo de valioso para entregar para o mundo, para realmente frutificar. E nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então, que você possa produzir muitos frutos na vida de muitas pessoas e que a gente busque sabedoria para poder produzir mais frutos. Então, se precisarem de mim no Alquimia do Sucesso, a gente se vê final de semana para um momento incrível. Valeu, pessoal. Boa noite e até amanhã.